Já está gravando, está transcrevendo. Boa noite a todos e a todos. Quem fala é o professor Robson Araújo. Daremos início em breve à nossa aula, certo? Eu gostaria também de lembrar para vocês que hoje eu vou tentar fazer uma coisa diferente, já que a gente tem um pouco menos de pessoas. No final da aula, guardem suas perguntas, anotem, e que eu vou abrir o microfone para quem quiser se inscrever, discutir, trocar uma ideia. A ideia é que a aula de hoje tenha uma duração máxima de 40 minutos, por volta, pelo menos, de 40 minutos, e a gente possa ocupar a última etapa de aula com algumas questões que, porventura, venham, seja do chat ou se alguém quiser fazer essa pergunta ligado à aula, possa fazer também com o microfone aberto, tá bom? Então, a gente vai dar início aqui, tá? Eu vou agora compartilhar minha tela para a gente iniciar a aula. Bom, pessoal, nós vamos estar tratando agora nessa aula, trata-se da segunda aula síncrona, o relato de experiência, método e experiências e vivências na educação profissional e tecnológica, né, que compõe a última semana de disciplina da disciplina Docência na Educação Profissional e Tecnológica, contingências históricas e práticas inspiradoras. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre o caminho que nós percorremos até aqui, nessa disciplina, claro, e as anteriores, que nós tivemos a oportunidade de sermos professores e alunos, né? Essa é uma disciplina que abre o segundo módulo do curso de vocês, que é um módulo de aprofundamento. Ela tem como principal função discutir o tema da docência na educação profissional e tecnológica. Na primeira semana, a gente estudou um pouco mais sobre a legislação e sobre a história das políticas públicas de formação de professores. Esse tema da formação de professores é um tema que meio que atravessou todo o curso e é importante, até porque seria importante que a gente tematizasse algo que nós estamos vivenciando nessa nossa relação, né, que é justamente a questão da formação de professores e de professores na educação profissional tecnológica. Logo após isso, na semana passada, nós começamos a discutir um tópico importante dentro do debate de formação de professores, que são os saberes docentes. Alguns de vocês já estão desenvolvendo a atividade do fórum temático. A ideia é que todos nós, professores, docentes, ou aqueles que aspiram a ser professores e docentes, acumulam um conjunto múltiplo, diverso, e também complexo de saberes, né? E a docência PT, ela tem esse desafio. Alguns desses saberes ajudam, inclusive, a conformar, a construir a nossa identidade docente. E agora, nesse último momento, nessa terceira semana, nessa última parte da disciplina, a gente vai trazer aqui um debate bem mais específico, que ajuda a gente a repensar as diferentes experiências da docência na EPT, tá? Que trata-se do relato de experiência, né? E aqui nessa aula eu vou falar um pouco sobre o método, vou trazer algumas experiências, o método de construção do texto, que se chama relato de experiência, e vou trazer também algumas vivências, algumas experiências. Lembrando que essa é uma atividade que, de alguma forma, se assemelha a outras atividades que nós desenvolvemos em outros momentos de nossa aula, inclusive na primeira e segunda disciplina. Isso tem um motivo, né? Sobretudo porque a gente acha que é importante a gente estudar quais são as nossas práticas docentes, as nossas experiências, aquilo que constituiu nossa trajetória, seja a trajetória profissional, a trajetória acadêmica, e também fazer uma reflexão e tentar melhorar, tentar aperfeiçoar aquilo que a gente tem problemas e tentar compartilhar aquilo que a gente aponta como solução. Né? Eu lembro que, eu acho que na segunda ou terceira atividade da disciplina Trabalho e Educação 2, nós desenvolvemos uma atividade bem parecida com a que eu vou propor, que eu estou propondo nessa semana. A diferença, contudo, é que essa atividade dessa semana, ela traz um aperfeiçoamento no debate sobre o método de escrita de um relato de experiência. Esse é o principal objetivo dessa aula. Então, como de costume, eu vou dividir a aula em 3 momentos, tá?
Em primeiro momento, nós vamos discutir o que são os relatos de experiências, a importante, e trazer aqui para vocês uma sugestão de metodologia de construção de relato de experiência. Já deixo claro que na atividade da semana, embora vocês vocês irão construir um relato de experiência, não daria tempo de ser um relato de experiência com todas as exigências, como se fosse publicar em algum periódico. Porém, já ajuda vocês a iniciarem a essa prática e, quem sabe, desenvolverem também. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trazer essa metodologia e a importância. No segundo momento, eu vou trazer dois relatos de experiências que foram desenvolvidos em lugares distintos do país e a partir de situações diferentes. E, por último, eu vou fazer algumas orientações e trazer um exemplo próprio, como de costume, vocês já perceberam que eu gosto de trazer algumas questões, até porque eu aproveito essa disciplina para fazer uma autorreflexão e pensar um pouco mais sobre minha prática docente também, porque esse é o tema da disciplina, não faria sentido eu, como professor, não poder não fazer uma autorreflexão falando sobre autorreflexões, não é mesmo? Então, primeiro o que é relato de experiência, depois alguns relatos de experiência já produzidos, e por fim, eu faço as orientações das atividades da semana e exemplifico com a minha própria experiência, tá? Para trazer o que é a importância e a metodologia dos relatos de experiência, eu estou trazendo um texto que já está se tornando referência, sobretudo na educação, nos estudos sobre educação, o texto de Mussi, Flores e Almeida, intitulado Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico, publicado na revista Praxis Educacional, de 2021, tá? Esse texto eu já disponibilizei no ambiente virtual, embora seja um texto que traga elementos teóricos e, sobretudo, metodológicos. É um texto bem acessível para leitura, e aqui eu trago alguma questão. A primeira questão que é importante a gente discutir é o que são relatos de experiências, né? E um tema que é muito próximo, transversal ao debate sobre relato de experiência, justamente é importante a gente compreender que nós vivemos numa sociedade que muitos chamam de sociedade da informação, né? E gostaríamos que fosse uma sociedade do conhecimento. A gente sabe que há uma diferença entre informação e conhecimento, né? E há um grande desafio para passar da sociedade da informação e chegarmos na sociedade do conhecimento, que é um desafio, claro, de aperfeiçoamento dos mecanismos de difusão do conhecimento, né? A gente tem vários conhecimentos produzidos em diferentes campos da sociedade, inclusive na escola, né? E a gente necessita criar mecanismos, instrumentos de aperfeiçoamento, né? Então, a discussão sobre a divulgação científica, ela ocupa um papel central no debate sobre o conhecimento, né? Sobretudo numa época de fake news, numa sociedade muito marcada por aquilo que alguns autores chamam de pós-verdade. A importância da ciência, né, ela não é apenas pela produção científica, mas ela se dá também pelo debate sobre a divulgação científica. E existem diversas modalidades de estruturação do texto acadêmico, né, e a gente vai perceber que uma dessas modalidades é justamente o relato de experiência. Então, o que é o relato de experiência? Primeiro, não é o relato estritamente um relato da pesquisa acadêmica, né? Ela é, sobretudo, um registro de experiências vividas, que podem ser vividas tanto na pesquisa, quanto no ensino, quanto na extensão, chamado tripé universitário, né? Então, você pode desenvolver uma pesquisa, que essa pessoa, sobretudo pesquisas participantes, onde o sujeito e o objeto do conhecimento estão muito próximos, né? E você fazer um relato dessas experiências, né? Isso é muito comum na antropologia, por exemplo, mas na educação é um campo muito importante disso também, né? A gente vai estar trabalhando mais com relatos no âmbito do ensino e também na extensão, que são várias atividades extensionistas. Então, aquilo que se produz na universidade, na escola, nos locais de produção de conhecimentos, o processo de produção desse conhecimento pode ser desenvolvido um relato. É óbvio que deve ter uma metodologia para desenvolver esse relato. Então, trata-se, portanto, de uma redação crítico-reflexiva,
né, uma expressão da escrita de vivência, da experiência, né? A estruturação do relato de experiência segue uma ordem muito próxima com o artigo acadêmico, embora o artigo relato de experiência ela possa ser publicado como um artigo acadêmico, ele não é exatamente um artigo, justamente por essa especificidade, né, de você desenvolver um relato sobre uma determinada experiência, e o artigo acadêmico ele traz outros elementos, mas a estrutura do artigo, que contém introdução, materiais e métodos, resultado, discussão e conclusão, né, essa é uma estrutura que o Lakatos traz e que é muito aceito na maioria das revistas, dos periódicos das ciências sociais, né? Ela também, o texto, o Mussi, Flores e Almeida, eles também vão propor seguir essas estruturações. Aqui eu trago um quadro produzido pelos autores que meio que sintetiza como que o texto, como que se constrói um relato de experiência do ponto de vista textual, né? Notem que aqui você tem a seção do artigo, e você tem os elementos dessa seção, não necessariamente esses elementos são construídos em tópicos, eles estão dentro dessa seção, e cada um desses elementos respondem a determinadas questões, a perguntas que facilitam no processo de descrição, certo? E existem pelo menos 4 tipos de descrição: a referenciada, a informativa, a crítica e a dialógica, tá bom? Então, eu vou fazendo uma descrição aqui, como que é organizado. É óbvio que cada tipo de experiência pode concentrar o seu relato em um ou outro parte desses tópicos, né? Dependendo muito do tipo de experiência que está sendo relatada, essa estrutura pode ser mudada, né? Isso aqui não é uma receita de bolo que serve para todas as ocasiões, mas observando essa estruturação, a gente pode imaginar como se constrói um relato de experiência, né? Primeiro, a introdução, como de costume no texto acadêmico, essa introdução, ela tem que deixar claro os conceitos, o campo teórico de onde em que aquele tema, aquela experiência está sendo discutida. As questões fundamentais são: quais são os conceitos chaves, qual a importância desse relato, por que escrever esse relato, adveio de qual problema, os problemas principais, tá? Então, qualquer texto que se preze e garanta algum tipo de cientificidade, observa aquilo que já se produziu sobre o tema e faz uma discussão introdutória e claro, demonstra aquilo que é específico da experiência que está sendo relatada. Além disso, fundamental é deixar claro quais são os objetivos do relato, tá bom? A partir daí, notem que você tem tudo que é uma descrição. A descrição referenciada é aquela que faz referência a outras produções, a citações, a outros autores, a conceitos, né? E já a informativa é aquela que faz uma descrição de dados relevantes para que o leitor consiga compreender qual é o objeto específico, o objetivo específico do seu trabalho. Depois da introdução, você tem a seção de materiais, métodos, procedimento metodológico. Aqui você vai dizer como desenvolveu, seja o relato, seja a experiência, o relato dessa experiência, quais são os instrumentos metodológicos, e a análise e a forma de análise desses dados que você acumulou na experiência, no relato de experiência, tá? É claro que ela coloca aqui alguns elementos, são pelo menos 11 elementos, alguns são importantíssimos, e dependendo do texto, esses elementos eles podem se juntar, ou podem ter ênfase em um ou mais deles. Mas, claro, por exemplo, quando você tem uma experiência, essa experiência ela se desenvolveu em um determinado decurso temporal, transcurso temporal. Quando foi que ocorreu isso, né? Quais foram os meses, as horas, se foi numa aula, num conjunto de aula, se foi num programa, foi no semestre, no ano, se foram vários projetos que você foi desenvolvendo e está relatando. Então, o tempo é muito importante para situar o leitor de quando que ocorreu aquela, e até porque, agora eu falo até como historiador, o tempo é importante para a gente entender também a conjuntura mais ampla daquela experiência, né? E, às vezes, em alguns casos, essa conjuntura ela também ajuda a entender um pouco mais
né, as especificidades daquela experiência. A descrição, se o tempo é importante, a descrição do local também, né, quais são os lugares, onde que ocorreu, né, se ocorreu numa escola, numa comunidade, numa sala de aula, se ocorreu num país, né, às vezes, se você está trabalhando com um tema, por exemplo, um tema da geografia ou do meio ambiente, aquele elemento do espaço é muito importante, assim como o elemento do espaço é importante para quando se está tratando da escola, né? O eixo da experiência, que é exatamente do que se trata, que tipo de experiência está se desenvolvendo, é de experiência educativa, é de extensão, é de pesquisa, é um projeto, é uma área, é uma aula. A caracterização da atividade relatada, aqui você vai informar o leitor como que você desenvolveu essa atividade, o tipo de vivência, o tipo de intervenção, a forma como você observou essa vivência, algum elemento importante. 3 elementos aqui são muito importantes para você demonstrar para o leitor o que você está tratando, que é a questão temporal, o local e qual é o público, né? O público, você está tratando, por exemplo, há um trabalho de uma amiga minha, que ela estuda os idosos, é um projeto de extensão universitária que trata com os idosos. O público idoso, ele tem determinadas especificidades que é bem diferente do público criança, e certamente o relato dessa experiência, definindo quem é esse público, vai ajudar o leitor a se situar melhor, né? Quais foram os recursos utilizados na intervenção, quais foram os instrumentos, qual os instrumentos, se for uma aula, o que foi utilizado, o que foi utilizado, inclusive, para você fazer as anotações, né, o levantamento de informações, e aqui tem a ver com os instrumentos, né, se você fez a experiência, como que você documentou isso, se foi por uma anotação, se foi por vídeo, se foi pelo material que foi produzido naquele determinado projeto, por exemplo, certo? O que foi feito, que é a ação propriamente dito, e como que você vai analisar isso, que são os critérios de análise, certo? Isso daqui, por isso que esse elemento da ação, dos instrumentos, dos critérios de análise, são referenciadas, porque geralmente você utiliza metodologias que outros autores já desenvolvem, né, naquele tipo de experiência, naquele tipo de observação da experiência. E, óbvio, um elemento muito importante, às vezes não aparece no texto, mas está na pesquisa, é o cuidado ético que você tem, né? Então, por exemplo, um cuidado ético que muitos pesquisadores fazem é não nomear, não dar nome aos sujeitos que participaram da pesquisa, até porque pode constranger esses sujeitos, né? Esse é um debate importante. Além disso, e agora nós chegamos à terceira sessão, nós temos a questão dos resultados, quais foram os resultados da experiência, quais experiências foram vivenciadas, certo? E a partir disso você tem a discussão que é basicamente que você começa a fazer uma análise daquilo que foi vivenciado, né, na experiência que foi relatada, e, óbvio, essa discussão, você pode trazer novamente o elemento da literatura, né? Você pode fazer comentários sobre os dados levantados por essa experiência, né? Você pode discutir quais foram as dificuldades enfrentadas, as potencialidades. E, por fim, como todo texto acadêmico, as considerações finais ou conclusão, né? Eu prefiro considerações finais, até porque dificilmente a gente conclui algo, né? E geralmente você vai tentar tratar aqui, ó, né? Discutir se o objetivo foi alcançado, né? O que poderia ser realizado, onde poderia ser melhorado, quais elementos que avançam, né? Então, essa daqui é uma estrutura que, se vocês observarem, é muito próxima do artigo, mas ele tem como núcleo central, primeiro, a experiência que você vai narrar. Repita, essa experiência pode ser no âmbito de uma pesquisa, pode ser no âmbito de um projeto de extensão, ou de algum tipo de atividade docente ou atividade educativa no âmbito do ensino. E depois, a partir dessa experiência, você vai começar a fazer uma reflexão, né, dessa análise, uma reflexão, uma análise dessa experiência. Então, é importante aqui que eu diga que os relatos de experiência, ela tem uma função muito interessante, e eu tenho gostado bastante de participar
dessa pós-graduação, porque é um espaço, muitas vezes a gente desenvolve determinadas aulas, projetos, na nossa sala de aula, que nós não temos oportunidade de dialogar com outras pessoas e difundir, divulgar aqueles conhecimentos, aqueles projetos desenvolvidos dentro do ambiente escolar. E o relato de experiência permite isso. Eu, ao montar essa aula, fui aprendendo com todos os relatos de experiências, e serve tanto para aprender mesmo, do ponto de vista de como realizar determinado projeto, pensar determinada questão, quanto também pode me inspirar a fazer algum projeto semelhante. Por isso que é muito importante esse tipo de modalidade de escrita acadêmica, que é o relato de experiência. Bom, pessoal, aqui eu trago para vocês dois relatos de experiência, dois exemplos de relato de experiências, para mostrar para vocês como pode ser feito de diferentes maneiras. O primeiro exemplo é um escrito por Rodrigues e Cordeiro, a importância da aula experimental no processo de ensino-aprendizado para alunos surdos, um relato de experiência na educação profissional e tecnológica, né? Então, é um professor que, aqui tem um resumo, né? E o resumo diz: o ensino de química para surdos exige metodologias específicas, principalmente que contemplem experiências visuais, com a possibilidade do uso da língua brasileira de sinais, Libras, através do profissional tradutor de intérprete de Libras. Nesse contexto, o artigo tem como objetivo relatar uma experiência de prática docente com um aluno surdo do curso de auxiliar de fabricação de açúcar e álcool na Escola Senai de Itumbiara, Goiás, que utilizou-se da experimentação como método de ensino sobre o tratamento do caldo de cana para a fabricação de álcool e açúcar. Então, vejam só que aqui, nesse trechozinho, ele definiu o âmbito, a importância justificativa do tema dele, né, que é o ensino de química para surdos, né, e trouxe justamente os objetivos que ele vai tentar trabalhar justamente nesse curso de auxiliar de fabricação de açúcar e álcool, né, ele vai utilizar a experimentação como um método para esse ensino, né. Aqui ele começa, inclusive, a tratar do elemento teórico. A pesquisa está ancorada nos pressupostos teóricos de educação profissional em Figueiredo, educação inclusiva em Montoan, experimentação em Gonçalves e Goy e ensino de surdos, Quadros e Carnop, entre outros. A metodologia da pesquisa, aí depois do debate teórico, ele traz a metodologia, né, é qualitativa, realizada por meio da observação do docente e notas de campo, como método de coleta de dados, permitindo perceber o aprendizado do aluno surdo durante a execução do experimento. Os questionamentos que contemplem experiências visuais ocorrem durante a prática. Podem concluir que atividades experimentais, que é esse método de ensino de química que ele utiliza, contribuem no processo de aprendizagem com foco em alunos surdos. Então, só um resumo aqui, ele já traz vários elementos que eu tinha dito há pouco do relato de experiência. Alguns desses elementos eu trago a sistematização aqui, claro que eu não coloquei, não fiz uma sistematização exaustiva, né? Mas eu coloquei alguns elementos importantes que estão lá, né? Primeiro, o campo teórico, que ele discute, como é um curso, ele traz o debate sobre a educação profissional, né? Dentro do debate da educação profissional, traz também o debate sobre educação inclusiva, sobre a experimentação como uma metodologia do ensino de química e, especificamente, dentro da educação inclusiva, o debate sobre o ensino, metodologia sobre o ensino de surdos. Então, ele faz esse debate, né? Os objetivos dele deixa claro é relatar uma experiência de prática docente com um aluno surdo do curso de auxiliar de fabricação de açúcar e álcool na Escola Senai de Itumbiara. Aqui eu juntei alguns elementos, né, que é o período temporal, descrição do local e público, né? Então, o período, essa é uma questão, né? Ele não deixa claro qual foi o período, eu só imagino que deve ter sido mais ou menos 2020 por conta das referências utilizadas, né? E o texto foi publicado em 2021, mas ele não deixa claro. Porém, ele deixa claro, né, onde que foi, né? Ocorreu no curso auxiliar de fabricação de açúcar e álcool, na Escola Senai, em Itumbiara, Goiás,
Um dos locais onde ele desenvolveu essas práticas foi o laboratório de química, e o público-alvo ocorreu, quem foram os alunos que aprenderam com essa experimentação, foram 19 alunos com necessidades específicas, né? São alunos é um público de jovens e adultos de 21 a 60 anos, né? A maior parte, ou uma maioria de homens, e uma parte significativa de mulheres, né? Também participou um professor pesquisador, que é ele, o tradutor e intérprete livre, e uma professora de apoio de 2 alunos com déficit intelectual. E tem uma aluna surda, né, que é exatamente onde ele tentou discutir especificamente algumas metodologias voltadas para essa aluna surda. Então, vejam que essa turma era uma turma bem diversa, com diferentes necessidades, né, inclusive público de jovens e adultos, enfim, e tem diferentes aspectos, né, com, enfim, alguns alunos, inclusive, com deficiência física. O eixo da experiência, né, foi metodologia de ensino de química para alunos surdos no âmbito da EPT, utilizando a experimentação como metodologia de ensino de química, e utilizou a aula experimental sobre o tratamento do caldo de cana no laboratório de química, né? Ele utilizou como recurso de instrumentos e metodologia coleta de dados, a própria observação dele serve como elemento importante, mas ele fez registros em notas de campo, à medida que ele foi avançando na experimentação, ele foi anotando algumas reações, alguns diálogos que ele teve, né? E desenvolveu uma pesquisa qualitativa de tipo participante, né? A pesquisa participante é aquela que o autor da pesquisa ela participa diretamente com os coautores da pesquisa, digamos aqui, os sujeitos de pesquisa, alguns tipos de pesquisa participante que a gente pode enumerar no âmbito que são utilizados da educação, é, por exemplo, a pesquisação e a pesquisa participante. Bom, a discussão, ele montou a ação a partir de uma estratégia didática em 2 momentos, teve o debate sobre o conteúdo teórico, 2 horas, aulas de 50 minutos, e depois a execução da aula experimental no laboratório de química da escola, organizando a turma em 4 grupos com duração de 2 aulas, que ele foi desenvolvendo, e ele trouxe também outros elementos que ele vai descrevendo ao longo do texto. E aqui eu trago, por fim, a conclusão dele, né? Eu acho que é uma conclusão interessante, que ele já faz uma certa discussão do que ele aprendeu e uma reflexão sobre aquela experiência desenvolvida. Pode-se concluir que houve êxito na experiência relatada acerca da aula experimental sobre o conteúdo, o tratamento do caldo de cana. Esse era o conteúdo da disciplina dele, pois os objetivos foram alcançados, quais sejam a compreensão do conteúdo teórico, né, proposto por parte da aluna surda, e a correspondência com a aula prática experimental, e ainda a verificação da aplicação do conhecimento adquirido nas etapas das aulas com prática no mundo do trabalho. Então, vejam só que esse professor conseguiu organizar bem essa relação entre teoria e prática e pensar na especificidade da aluna surda com quem ele trabalhou. Vê-se que as dúvidas apresentadas na etapa 1 puderam ser sanadas e outras aclaradas. Então, o que ele está dizendo aqui é que, ao longo do texto, ele foi pontuando algumas dúvidas que eles tinham, que ele tinha como professor, mas, sobretudo, algumas dúvidas que a própria aluna foi tendo e ela foi desenvolvendo e aprendendo mais na segunda etapa, tá bom? Então, para concluir, também é importante ressaltar a importância da atenção especial dada pelo professor à aluna, tendo em vista o mesmo saber da existência de especificidades que precisam ser atendidas na sala de aula, com metodologia diferenciada para a avaliação da aluna e o próprio professor utilizar Libras para interagir com ela. O próprio professor, ele desenvolveu ele também sabe, ele é bilíngue em Libras, tá? Bom, a segunda experiência, o segundo exemplo que eu trago aqui é publicado um relato de experiência que é num outro âmbito, no âmbito mais da gestão, de Joaquina Silva e Maria Barbosa. Ambas trabalham no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, né? Uma é professora, ambas são gestoras negras da instituição, né? E o relato de experiência se chama Ações Afirmativas no IFNMG, relato de experiência, e elas fazem um relato de como que foi o processo de implementação de algumas ações afirmativas naquele instituto, né? O resumo diz: o presente texto aborda trechos da caminhada de implementação das ações afirmativas no IF de Norte de Minas Gerais.
sobre a percepção de gestoras negras dessa instituição. Isso aqui é muito interessante, porque um elemento importante do relato de experiência é como o sujeito ele é muito participativo, né? Não existe aquele trabalho mais de uma observação distanciada entre o analista e o que está sendo analisado, certo? Para tanto, foi analisado material bibliográfico e documentos disponibilizados no site da instituição. A caminhada perpassa a implementação da Lei 12.711 nos processos de seleção dos discentes. Aqui, essa lei é a Lei de Cotas Raciais nas universidades de ensino, nas instituições federais de ensino. Fortalecimento da política de permanência e êxito da instituição, né, os NEABs e o procedimento complementar de averiguação da heteroidentificação, que foi se desenvolvendo. Foi demonstrado que, além da legislação, a luta por uma instituição na qual, de fato, haja uma cultura de comportamento e de gestão calcada no antirracismo, revela-se como uma ação perene, a qual demanda atenção e vigilância constante, e essas são intelectuais, negras, e gestoras que participaram do processo de implementação dessas políticas públicas afirmativas e de inclusão da população negra no âmbito daquela instituição. Então, aqui eu também organizei, né, o campo teórico. As autoras elas não fazem uma discussão muito aprofundada do debate teórico, mas traz uma reflexão do Munanga, né, sobre a importância das políticas afirmativas e a perspectiva de uma educação antirracista. O objetivo, abordar trechos da caminhada de implementação das ações afirmativas no IFNMG, sobre a percepção das gestoras negras dessa instituição. O período, elas não deixam claro, mas pela leitura do texto, entre 2012 e 2021, o local ocorreu no IFNMG, em diversos campos, né? E o público, aqui a gente está tratando o público, todos os alunos, especificamente os alunos negros, mas também o sujeito dessa experiência são essas gestoras. O eixo da experiência, os elementos de debate, políticas afirmativas, inclusão da população negra, educação antirracista. Recursos, instrumentos, metodologia. Elas fazem uma análise bibliográfica, mas, sobretudo, documental, de como o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais foi se apropriando dessa legislação, né? Então, são documentos disponibilizados pelo site da instituição, mas também elas utilizam as próprias experiências pessoais no âmbito da gestão delas mesmas, inclusive se colocando em primeira pessoa ao longo da narrativa. E, por fim, a ação e discussão, né? Ela foi discutindo como que foi essa implementação da Lei 12.711, de agosto de 2012, a Lei de Cota, né? O debate sobre o ingresso, de uma maior população, de mais alunos negros naquela instituição, e também, e muito importante, as políticas de permanência e êxito. Análise de dados socioeconômicos, o debate sobre a Lei 10.639, que é aquela lei, e a Lei 11.645 de 2008, que é a lei que define como obrigatório o tratamento da cultura, história afro-brasileira, africana e indígena, certo? A implantação dos NEABRES, que são esses núcleos que são votados para a promoção da educação africana, afro-brasileira e indígena, e a discussão sobre a autodeclaração e heteroidentificação que ocorreu depois, devido a alguns tipos de problemas que ocorreram ao longo do processo de implementação. Certo? Então, essa daqui foi. Veja, eu trouxe até de propósito isso daqui, porque apesar de ser um tema que está muito presente nos debates da educação, a gente, além de discutir projetos educacionais, como que foi a anterior, que era um tratamento, algo mais clássico do ensino de química, apesar de ser um público bem específico, desde aqui eu trago já um relato de experiência numa instituição de educação profissional e tecnológica, mas não no âmbito do ensino propriamente dito, mas no âmbito da gestão, tá? Então, as considerações finais, as autoras falam o seguinte: a perspectiva apresentada neste relato, do ponto de vista da gestão, aponta para a fundamental atuação das organizações sociais e das instâncias de legalidade no sentido de pressionar as instituições para a implementação de ações antirracistas previamente aprovadas. Aqui é um debate importante,
Não basta a lei ser aprovada, no nosso país, uma luta é a da aprovação de uma lei, que é uma vitória, que é importante, mas outra luta, que talvez seja a principal, é da implementação dessa lei, né? Para além disso, ressalta-se que para que discussões legitimadas, de fato, ocorram no espaço institucional, é essencial que tenham, desde o início, um caráter democrático e plural, e que essas... tá? Então, são elementos importantes aqui que a gente está trazendo aqui de relato de experiência. Pessoal, vamos passar agora para o terceiro ponto da aula, que é justamente, vou abrir aqui para ver o horário, que é a orientação da atividade desta semana. A atividade desta semana, o que eu peço é para que vocês façam um relato de experiência, certo? É claro que eu não quero um artigo completo, com todos os elementos, como eu mostrei anteriormente, até eu reduzo, só alguns dos elementos, tá bom? Então, eu trago aqui nesse slide o que está lá na página do ambiente virtual, certo? Na semana propomos algo próximo ao que vocês já realizaram em outra atividade, né? Em especial na segunda semana da disciplina de Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos 2. Porém, o intuito é aprofundar o estudo de como realizar relato de experiência a partir de suas metodologias específicas. Isso poderá contribuir com a produção do seu TCC e desenvolvimento de pesquisas futuras, além de possibilitar a ampliação dos horizontes do que significa a educação profissional e tecnológica. A atividade, portanto, é a produção de um texto que traga algum relato de experiência. E aí, prestem bem atenção. Esse texto ele tem duas possibilidades. Ou você pode, e a gente sabe que boa parte dos alunos aqui são professores, pode trazer algum relato de experiência vivenciado, preferencialmente no âmbito da educação profissional e tecnológica, mas também pode não ser, pode ser um relato de experiência no âmbito da educação de maneira geral. Mas caso você não seja professor, você também pode fazer uma síntese de um relato de experiência desenvolvido por outros autores, tá? E aqui, na descrição da atividade, eu faço 2 passo a passos. Um passo a passo para o relato de experiência de produção própria, que você vai desenvolver, ou um relato de experiência de produção de terceiros, tá? É um ou outro, não é para fazer 2 atividades, tá bom? É uma atividade só, certo? Tanto aqui que eu estou colocando especificamente. Caso você faça um relato de experiência de produção própria, o passo a passo é esse, né? Então, aqui, a produção própria. Aqui você vai iniciar uma pesquisa que redundará em um texto que traga um relato de experiência na educação profissional e tecnológica. Lembre-se que essa é uma atividade inicial, não precisa ser exaustiva como os que eu mostrei anteriormente. Porém, deve conter alguns elementos particulares aos relatos de experiência, né? E aqui temos o passo a passo. Como que você vai elaborar? Primeiro, você vai estudar como elaborar um relato de experiência. Essa aula serve para isso. Eu disponibilizei um vídeo com alguns relatos de experiência. Tem um texto que eu acabei de discutir aqui, certo? Vocês podem pegar outros exemplos de relato de experiência. Você selecionar um sujeito-objeto, o qual fará o relato de experiência, né? Qual a experiência que você desenvolveu, certo? Que você pode compartilhar aqui nesse... Né? Então, esse relato de experiência pode ser a partir das suas próprias experiências, ou seja, algo que você vivenciou, ou de terceiros, alguma experiência que você conhece, que algum professor, uma instituição, né, um projeto foi desenvolvido. Em seguida, definir qual será a experiência relatada, né? Qual é a experiência? Pode ser um projeto, um conjunto de aula, uma vivência específica, ou um tema caro ao EPT. O mais importante é saber a importância daquela experiência. E, por fim, sistematizar a experiência, organizar todas as informações possíveis daquela experiência, né? E, sobretudo, quais os objetivos daquela experiência, quem participou, quais as questões levantadas, enfim, o que aconteceu, quais foram as ações. E aí, por fim, escrever o texto, né? Aí aqui eu deixo claro quais são os pontos do texto. Pode ver que esse é um texto menor, é um texto de 1 ou 2 laudas, que deve conter título, metodologia de coleta de dados, ou seja, como que foi levantadas as informações, o sujeito, quem é que participou,
dessa experiência, onde o local, quando e onde que ocorreu essa experiência, e você fazer uma avaliação do que aprendeu, fazer análise, né, quais são o que aprendeu com aquela experiência, quais foram os problemas, os desafios, quais foram as questões daquela experiência, que aí é o relato de experiência propriamente disso, e por fim relatar, fazer uma referência, né, de quais são as documentações, as referências bibliográficas que você colocou, tá? Os relatos de experiência produzidos por terceiro, aqui você não vai desenvolver um relato de experiência, mas você vai estudar alguns relatos de experiência, como os que eu já terminei de mostrar para vocês, e tentar sistematizar esse relato de experiência, tá? Então, você vai pesquisar um ou mais relatos de experiência. Eu disponibilizei o link do Google Acadêmico e do Educaps, né? E lá você tem inúmeros relatos de experiências, né? Mas, se quiser, você pode utilizar um outro instrumento de pesquisa, inclusive aqueles repositórios que nós disponibilizamos na disciplina anterior. O importante é você selecionar um tema que queira pesquisar, e vocês já estão desenvolvendo esse tema, né? Nas atividades anteriores, né? De preferência, algo que você já planeja desenvolver no seu TCC. E utilizar um artigo acadêmico ou produto educacional publicado em revista ou meio acadêmico. Então, você pega, pesquisa aquele tema, encontra um relato de experiência sobre aquele tema, faz uma leitura, faz um resumo, né? E aí você elabora, você vai fazer uma leitura atenta, né? E anotando os pontos dessa leitura, né? Qual é a referência bibliográfica, os autores do relato, sujeito da experiência, quando, o tema e objetivo e descrição de experiência. E, por fim, você vai entregar para a gente um texto contendo a seguinte informação: as de cima, né? Referência, autor, sujeito, quando, onde, tema e descrição, e duas coisinhas que é de autoria própria. Os demais é um resumo da experiência que você estudou, que você encontrou. Esses outros dois é aquilo que você vai escrever. O que você aprendeu com o relato de experiência, né? E também uma ideia para uma realização de um relato de experiência semelhante, algo que você poderia fazer no futuro, tá bom? Então, estou aqui deixando essas duas opiniões, ou duas opções, vou repetir. Vocês podem fazer um início, um trabalho próprio, uma produção própria, ou vocês podem estudar um relato de experiência que já foi desenvolvido por outras pessoas, tá? Pessoal, para concluir, eu vou trazer aqui para vocês algo que eu mesmo fiz, né? Como eu digo para vocês, essa disciplina, ela tem me ajudado a refletir um pouquinho sobre minhas práticas, e toda vez que eu peço para vocês fazerem a atividade, eu também acabo fazendo, né? Inclusive, me permitiu pensar que eu poderia compartilhar algumas experiências que eu desenvolvi nos últimos anos na minha trajetória acadêmica, e o que eu acho que poderiam inspirar outros trabalhos. E aqui eu fiquei pensando, qual dessas experiências poderiam ser compartilhadas? E eu trouxe uma bem específica que eu acho que vocês vão gostar, né? O título é Memórias Estudantis da Pandemia, né? O público quem participou dessa experiência foram professores do IF Sertão, Campo Floreste, e alunos concluídos do ensino médio integrado, informática e agropecuária. Quando é que foi realizado? Segundo semestre de 2022, e aqui um momento bem importante, que foi o retorno às aulas depois da pandemia, o retorno às aulas presenciais, 100% presenciais. O local da realização, Campo Floresta, né? Materiais e métodos de pesquisa, memória dos professores, né? A lembrança do desenvolvimento, o projeto que nós escrevemos, o livro de relatos, que eu vou mostrar para vocês, e os planos de aula, e também pode ser que, no futuro texto publicado, possa até entrevistar os alunos, né? Então, gente, esse foi um projeto que, quando nós voltamos da pandemia em 2022, eu tinha uma preocupação muito grande, particular, comigo mesmo, mas sobretudo com os alunos, né? E a gente tinha um conjunto de alunos do terceiro ano que tinham passado toda a sua trajetória no ensino médio a partir do ensino híbrido, né, e do ensino à distância. Eles praticamente eram uma turma que parte da turma não se conhecia, né? E ali a gente notou que a experiência de ser aluno do ensino médio, aluno do Instituto Federal, e ter vivenciado isso na pandemia era algo muito importante da gente trabalhar, sem contar que a gente tinha algumas questões de trauma, de reflexão que a gente achava que seria necessário.
Então, como eu falo, a gente, foi eu, professor Rob, professor de História, a professora Camila, de Sociologia, o professor Aldo, de Português, éramos professores dessa turma, juntamos e construímos um projeto interdisciplinar, né? E esse projeto foi desenvolvido ao longo de todo o semestre, que foi desde construção de oficinas de como construir um texto autobiográfico, discussões sobre história, memória, trauma, esquecimento, né? Um debate sobre a história das pandemias, sobre como foi de vivenciar aquele momento, né? Rodas de diálogo sobre os traumas da pandemia, né? E depois esses alunos começaram a produzir textos. A gente organizou vários temas que foram surgindo ao longo do projeto, né? Foram 17, 18 temas, e cada aluno pegou um desses temas, temas que foram sobre sentimentos, como solidão, né, com medo, mas também sobre a relação com os professores, relação com a turma, e cada aluno ficou responsável por desenvolver um tema, né? E a gente foi construindo isso, certo? E, por fim, a gente começou a organizar isso no livro, a gente está para publicar esse livro se chama Memórias da Pandemia, certo? E aqui a gente tem algumas discussões muito importantes que eu acho relevante discutir, né? A necessidade de refletir sobre a experiência coletiva da pandemia, no âmbito da memória, do esquecimento, do trauma, o protagonismo, trazer o debate sobre o protagonismo dos estudantes como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, também como sujeitos que vivenciaram esse processo pandêmico, né? E a produção de texto e divulgação do conhecimento, tá? Essa daqui é a capa do livro. Todo esse livro ele foi feito pelos alunos, quase todos. Nós tivemos alguns textos escritos também. A ilustração foi feita, as ilustrações foram feitas por algumas alunas. Tem aqui uma cachorrinha que a instituição adotou ao longo da pandemia, chamada Maria, que ela vai aparecer em vários momentos, em vários textos, certo? Aqui é uma ilustração de uma foto de nós três professores e a turma. Esse é um capítulo especificamente de como os alunos trataram, vivenciaram a relação dos professores. Vou falar novamente, foram alunos que entraram no Instituto, 15 dias depois aconteceu a pandemia, eles só voltaram ao Instituto no último semestre do curso, e por isso essa foi uma experiência que nós desenvolvemos, e em breve nós deveremos publicar esse livro, esses textos, eu acho muito relevante, e também a gente está discutindo a possibilidade de escrever um artigo relatando a experiência, e eu acho que esse daqui é um resumo desse relato de experiência, tá bom? Pessoal, aqui só para concluir, eu deixo aqui onde que vocês podem fazer a pesquisa, já está disponibilizado, vocês já fizeram isso em outro momento, tanto no Educapes, certo? Quanto no Google Acadêmico, no Cielo, nos vários repositórios de pesquisa, tá bom? Isso caso vocês estudem relato de experiência de terceiros. O importante é que vocês estudem relato de experiência na educação profissional e tecnológica que esteja relacionado com os seus interesses, ok? Aqui estão algumas referências que eu utilizei aqui ao longo da aula. Essa aula durou um pouquinho mais do que eu gostaria, do que eu previa, mas eu acho importante a gente discutir. Eu vou descompartilhar a tela aqui. Vou descompartilhar a tela. Tá, pessoal. Então, assim, só para concluir aqui, a gente foi do que é um relato de experiência, a descrição detalhada, como aquilo que a gente pode fazer. Depois mostrei dois exemplos de relato de experiência para vocês. E, por fim, eu mostrei como realizar a atividade, inclusive mostrando um próprio, né, aqui para vocês, tá bom? Eu gostaria de saber se existe alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão, tá? Lembrando, que questões ligadas a isso daqui, eu vou dar uma olhada no chat, se tiver alguém, levante a mão, que a gente pode utilizar esse espaço para tirar alguma dúvida ou fazer algum tipo de esclarecimento, tá? Tem alguém que gostaria de fazer? Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. A Elizabeth perguntou, pode ser relacionada a pesquisas acadêmicas?
Pode, desde que aquela pesquisa acadêmica ela tenha uma relação com o objeto do curso, tá? Então, por isso que eu estou dizendo, se caso você não for professor e não tiver tido alguma experiência docente, o que você pode fazer é o estudo de outras experiências, tá? O relato de outras experiências. Mas o relato de experiência pode sim ser feito para pesquisa, sim, desde que tenha aquela própria experiência de pesquisa traga algumas questões relevantes, tá bom, Elizabeth? Pronto, só foi essa daqui. Pessoal, existe alguém que gostaria de falar alguma coisa, questionar algo? Eu digo para vocês também que vocês podem utilizar a Roberta Teles. Eu vou liberar aqui, tá, Roberta? Vou liberar aqui só ativar o microfone de vocês, tá bom? Oi, Um minuto professor. só, Roberta. Tá. Tá, já foi liberado aqui. A Vitória M, ela pergunta, pode relatar a experiência já contada na formação anterior. A Vitória, depois você explica para a gente. Vamos escutar a Roberta agora, tá bom? Seja bem-vinda, Boa, Roberta. boa Boa noite. noite. Obrigada. Eu tenho experiência, mas como na área acadêmica, quando eu ensinava, eu fui até professora convidada na UFBA para a disciplina que eu estou ensinando hoje no IFBA, né, que é desenho técnico. Mas eu tive uma experiência com outras colegas numa implementação de tecnologia nesse ensino, que foi bem interessante, e eu gostaria de desenvolver um trabalho parecido agora, né, com o pessoal do IFBA. E aí, eu queria saber se essa experiência, mesmo sem ser dentro da EPT, vale ou não? Sim, sim, sim. Claro que o ideal que a gente está sempre pedindo dentro do EPT, mas não tem problema nenhum. O interessante aqui é que você desenvolva essa metodologia de relato de experiência, tá? E como tem Certo. essa interface com a tecnologia, está perfeitamente alinhada a nossa proposta, tá bom? Ótimo, obrigada. Boa Tá noite. certo. Tem algumas perguntas aqui, tá? Tem a Viviane, falo na graduação de pedagogia. Boa noite, professor. Gostaria de saber se pode ser feito sobre um artigo vivenciado. Você pode esclarecer, Rosinha? Você pode explicar para a gente? A Giane, ela fala, pode ser feita a partir de experiências como aluno do curso técnico? Perfeitamente, tá, Giane? O grande desafio aí é você conseguir organizar aqui o desenvolvimento daquela experiência, tá? Você organizar aquela experiência, mas sim, pode sim, tá bom? Pode sim, feito na docência da educação básica também, não tem problema. Como eu disse para a Roberta, o grande desafio aqui é vocês desenvolverem, aprenderem a metodologia de ter uma experiência e fazer uma análise sobre aquela experiência e relatar essa experiência, tá certo? É óbvio que a gente gostaria que fosse o máximo possível de EPT, mas claro que na maioria de vocês alguns de vocês não participaram diretamente da educação profissional tecnológica, então não tem problema, tá? Pode sim. Sim, educação infantil pode sim. Vou repetir novamente, o grande desafio é a gente organizar essa experiência, como é que eu fiz agora há pouco, certo? Saber o que foi feito, quais foram os objetivos, o público, o que ocorreu, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, e fazer essa organização dessa experiência, tá certo? Até porque a gente, organizando essa experiência agora, sobre algo que não foi na educação profissional tecnológica, nos permite em algum momento, propor isso, como acho que é o que a Roberta falou agora, para um futuro trabalho na educação profissional e tecnológica. Olha, o artigo publicado, a Rosenilda pergunta, o artigo publicado quando fiz uma pós em ensino de Química e Biologia. Se esse processo do arquivo for uma experiência que, no processo, não o artigo, o processo, for uma experiência que tenha algo relevante para ser compartilhado, sim, certo? Então, a grande questão que se coloca é,
aquela experiência que eu tive desenvolvendo determinada coisa, é interessante de se compartilhar o processo, os objetivos, o público. Então, pode sim trazer sim, tá? Sim, pode sim, pode sim. Eu estou falando pode sim para a pergunta sobre um curso profissionalizando, jovem aprendiz, tá? Pode ser experiência. Eu fiz sobre uma experiência passada, tá bom? É, e eu fiz com a experiência passada, mas pode ser algo que esteja acontecendo também, tá certo? Ah, perfeito. O Rosenildo fala com a experiência aula de campo, né, através de práticas interdisciplinares. Ô, Rosenilda, isso é muito interessante trazer sim, tá bom? A Monique traz. Sou professora de geografia e ano passado lecionei disciplina do curso técnico em ADM. Você acha que é interessante relatar sobre esse fato, ser professor de uma área e lecionar outra? Sem dúvida alguma, tá bom? Eu só vou repetir aqui, o grande desafio do relato de experiência é saber organizar essas experiências, os objetivos, como que foi, e, descrever essa experiência e refletir sobre essa experiência, ok? Então, pessoal, acho que já deu para entender que a amplitude do trabalho é bem ampla, né? O principal objetivo do trabalho é desenvolver essa metodologia de relato de experiência, tá? De preferência na EPT, mas caso não seja possível, a gente trazer outros elementos, tá bom? E para que vocês exercitem essa metodologia, tá? Até porque pode servir para publicação de artigos futuros, talvez projetos de mestrado, ou até mesmo para o TCC de vocês. Pessoal, vou encerrar aqui a, a gravação, tá? Para a gravação.